eu queria que você pudesse comigo abrir a Bíblia no Novo Testamento, livro escrito por Mateus, capítulo 9. Novo Testamento, Mateus, capítulo 9, e os versículos 9 até o 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos do Senhor: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero e não holocaustos, pois não vim chamar a justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Podemos sentar. Que o Santo Espírito de Deus possa despertar em você, e que você entenda essa mensagem. Tanto hoje como por muitos séculos, os rituais, as cerimônias, as obrigações e tarefas religiosas têm se desvirtuado do coração de Deus. Esquece, então, que Deus está interessado em um coração obediente, principalmente a sua palavra. Você já olhou o que você tem na sua mão? Se essa palavra que está na sua mão, ela contém e é a palavra de Deus, qual o valor que você tem dado? Quanto tempo você tem gastado na sua vida para descobrir dentro dessa palavra que está na sua mão verdades para que você possa então se aproximar mais de Deus? E o mais importante, o que ela tem feito em você para que você venha a obedecer o que está escrito? E aí muitos não querem. Preferem obedecer então as palavras ditas pelo pregador. Preferem obedecer aquilo que a igreja coloca como normas, como costumes, como regras. E isso, muitas das vezes, desvirtua, sai do propósito original de Deus, que é fazer com que você vá à sua palavra e dela seja alimentada, e muito mais do que ser alimentada, que você obedeça a ela. Mas quão difícil é obedecer se eu não sei? Quão difícil é obedecer se eu não tenho interesse em aprender? Aí fica muito difícil. E aí nós continuamos patinando em problemas, em situações, em dificuldades que poderiam ser resolvidas por uma simples leitura e entendimento da palavra de Deus. Agora, o que nós então entendemos é que alguns são cumpridores da palavra de Deus e outros obedientes à palavra de Deus. E esse é um tema que eu trago para você: de cumpridores a obedientes. É isso que Jesus está tentando despertar no coração dos fariseus. Porque os fariseus eram os cumpridores hipócritas. Você sabe o que é hipócrita? Você já viu algum teatro? A pessoa que está fazendo teatro é um hipócrita. Porque na realidade o que ele está representando não é a sua vida. Ele está se representando ao papel que foi dado a ele, decorado, e agora ele faz isso na hora do teatro. Porém, quando acaba o teatro, ele tira a máscara, ou ele tira a roupa e vai para a sua casa. E aquele personagem não mais faz parte da sua vida. Era isso. E era esse tipo de pessoas que Jesus está agora, nessa reunião, nesse jantar, conversando.
Ele está conversando com pessoas que eram rejeitados ou republicanos. Eram pessoas que realmente estavam no pecado, que são pecadores. Que o próprio Mateus não identifica qual o nome dessas pessoas, simplesmente coloca eles como sendo pecadores, desobedientes à palavra. Então a palavra pecador significa aquele que desobedece à palavra de Deus. Só que o povo em que Jesus está conversando tinha para mais de 2.500 anos de contato com Deus. Eu pergunto para você, o que uma geração, o que uma nação instruída na palavra de Deus há mais de 2.000 anos ainda vive no pecado? Ainda é rejeitado por alguns. É porque na realidade eles se fecharam no cumprimento da lei e esqueceram de obedecer à essência. Por isso Jesus, de cara e de uma forma dura e verdadeira, entra agora contra esses falsos mestres, ou esses super religiosos da sua época, chamados fariseus. Vejam comigo o versículo 13. Ele vai dizer o seguinte: ide, porém, agora os fariseus, e aprendei o que significa misericórdia eu quero e não holocaustos, não sacrifícios. Tudo bem, vocês vêm aqui, eu estou aqui com um publicano, com um pecador, sei que eles são os doentes, sei que eles precisam de curas, mas vocês não, porque vocês já se acham os doutores da lei, os cumpridores da lei. Mas eu não vim para vocês para ter curto e grosso na metade do Senhor, porque vocês são pessoas que se dizem sãos, que não estão doentes. Mas tem pessoas aqui no nosso meio que estão doentes. Estão doentes por causa do pecado. E o pecado não deixa eles se aproximar da palavra, não deixa com que eles entendam a palavra. E se eles não entendem, como é que eles vão obedecer? Como? Como é que você vai sair de um pecado para um local santo, ou uma vida mais santa? Quando você entender e você obedecer às palavras de Deus. Não seria isso? Como é que uma pessoa, ou como é que você sabe que rompeu uma lei humana? Que existe um código civil dizendo, não faça isso, porque se você fizer, será preso ou multado. Então ele pode mostrar aqui bonitinho, né? A gente passa, acho que é só 50, 40, 60, que nada. É para demonstrar para vocês, dizendo, obedeça o que está na placa, porque se você não obedecer, e o guarda olhar, pegar você vai levar multa. E aí muitas pessoas estão morrendo nas estradas, tragédia, cada vez que dá um feriado, meus irmãos, é algo que desperta em mim. Porque eu sei que as pessoas vão sair de casa para morrer. Porque ou ela desobedece à lei, ou outras pessoas desobedecem e elas sofrem junto. E aí você vai ver as estatísticas de cada feriado, o que ocorre? Altíssimo índice de mortes. Já pensaram nisso? Por causa que não obedeceram. Agora eu pergunto para você: se você não obedecer a palavra de Deus, o que vai acontecer com você? Porventura nós, conhecendo um pouco da palavra, nós conhecendo um pouco da mente e do coração de Deus, nós fizemos alguma coisa contra a sua palavra escrita, que é a maior revelação de Deus. Você quer conhecer Deus? Leia a palavra, dê na sua mão. Mais de 40 autores, mais de 1.500 anos para poder se compilar e está na sua mão agora. Muitos gastos, muitos investimentos. Agora, se nós deixarmos isso de lado e somente fazer aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo, eu acabo muitas das vezes fazendo coisas que não vai agradar Deus. Porque quando nós abrimos a Bíblia, e é interessante que ela faz isso, você começa a ler, ela te mostra já o que está de errado. E aí o problema mais difícil de todo ser humano é reconhecer através da palavra de Deus aquilo que está de errado e obedecer a ela agora.
Misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é se pôr no lugar do outro. É descobrir o que o outro está sentindo, o que o outro está precisando e se colocar como se você fosse a outra pessoa. E isso é misericórdia. Por isso que, graças a Deus, que a palavra de Deus nos confirma e nos dá a certeza que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Se quiser que a cada dia o Senhor venha para mim e veja em mim que ainda sou pecador, porque ainda tem uma carne dentro de mim me puxando para fazer tudo aquilo ao contrário do que a palavra pede, mas mesmo assim Ele se coloca vendo as minhas necessidades, os meus esforços e me ajuda. Isso é misericórdia. É quando agora você se coloca na situação da pessoa e tenta o máximo possível entender o sofrimento, entender aquele momento difícil ou aquele momento de alegria e compartilha com ela todo aquele momento. Isso é misericórdia. E o que isso significa com a palavra de Jesus? Significa que Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês não conseguem se colocar na situação deles, porque vocês agora são cumpridores da lei. E por cumpridores da lei, vocês agora se acham santos dos santos. E esquecem que tem pessoas necessitando de uma palavra, necessitando de ser conduzida, necessitando de ser direcionada à palavra de Deus, para que ela possa então surtir o quê? Um desejo de mudança. Você não vai mudar a sua vida enquanto você não ler a palavra de Deus. Você não terá vitória na sua vida enquanto você não tiver um desejo muito forte pela palavra de Deus. Salmo 1 vai nos dar um conselho muito bom. Eu queria ler para você. Verso 2, o Salmo 1 diz assim: vamos pegar desde um já, completo, para pegar a mensagem completa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, verso 2, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e de... Olha o desafio que o salmista nos passa. Ele quer que nós desejamos a palavra, tenhamos prazer na sua palavra e leia ela, medite nela de manhã e... Aí é o que dá. Porque de manhã nós já saímos na corrida para ir para trabalhar. Meio-dia nós chegamos na corrida para comer. E à noite nós chegamos na corrida para assistir a novela. E a novela, desculpa, e a Bíblia fica de lado. A palavra fica de lado. Josué, capítulo 1. Deus falando com Josué, capítulo 1. Vou ler para vocês também. Isso aqui é o desejo de Deus para os seus escolhidos. Versículo 7. Então somente se esforce e seja muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja então bem sucedido por onde quer que você ande. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o caminho e serás bem. Querido, você quer ter um caminho bem sucedido? Você quer ser bem próspero? Você quer ser chamado um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Aceite o conselho aqui que Deus deu para Josué. Medite na sua lei de dia e de noite, então você será próspero. Tudo aquilo que Moisés escreveu, tudo aquilo que Moisés registrou, Deus está dizendo a Josué: não aparte de você esse livro, porque ele vai dar orientações para você seguir uma vida santa. Ele vai trazer orientações para lhe mostrar que ele está errado. E aquilo que fez errado
obedeça a palavra e cumpra ela. Os fariseus, sim, eles sim, que eram santos, eles eram cumpridores da lei e de todas aquelas normas que eles tinham nas suas vestes. Eles traziam agora colados fitas de versículos bíblicos, e eles nas esquinas ficavam orando, e eles jejuavam várias vezes por semana. Vejam que homens santos. Só que Jesus olha para eles, o coração deles, e sabe o que eles estão fazendo, e chama eles de hipócritas, porque eles não estão cumprindo a palavra de Deus, eles não estão com o coração para o cumprimento, eles estavam dentro de um legalismo tão forte que eles menosprezavam aqueles que necessitavam ouvir a palavra. Porque como uma pessoa poderia sair do pecado, como uma pessoa pararia de ser republicano se ele não tinha sobre ele uma orientação, uma palavra? Não tem como. A pessoa só muda se ela tiver orientação, se ela tiver contato com a palavra. E muitos não querem, e volto a dizer a vocês, muitos preferem aquilo que o pastor fala, aquilo que a igreja determina para cumprir, porque isso é mais fácil do que ler. Mas ler vai lhe mostrar a essência. A leitura vai lhe mostrar o coração do Pai. E o coração do Pai é que você obedeça a cada dia mais e mais a Ele. Nenhuma outra maneira você vai encontrar na Bíblia, senão o desejo de Deus para que você seja santo. E aí o livro de Levítico vai falar sobre isso, Pedro vai falar sobre isso, dizendo: olha, sede santos como o vosso Deus é santo. Buscai a santidade, porque sem ela você não poderá ver a Deus. Não tem como. Não tem como você andar no mundo de pecados sem obedecer a palavra. Não tem como. Há um rompimento muito forte, há uma barreira muito forte. Deus vai falar, e nós estamos falando sobre isso no profeta Isaías, que ele queria fazer muitas coisas para o seu povo, muitas. Mas o próprio pecado do povo impedia com que Deus abrisse sua mão para abençoar aquela nação. Os pecados deles. E não teve outra maneira para corrigir o povo do que aplicar o juízo em vez de liberar bênçãos. E foi no juízo, e foi na correção de Deus que eles agora se voltaram no cativeiro para a palavra de Deus, criando todas as sinagogas para estudar a palavra e através dela obedecer. Veja, meu desejo é que você não chegue a um ponto em que Deus tem que entrar com juízo, tem que entrar com uma correção, tem que entrar com algo tão terrível na sua vida, para que você volte à palavra, leia e coloque no seu coração, obedecê-la. Espero que você não faça isso. Tem pessoas que quando ficam enfermas, no hospital trancada, aí que ela pede uma Bíblia para ler. Por que não leu antes? Por que não buscou antes? Por que Deus tem que permitir algo tão ruim, como diz o ditado popular? Por que você tem que vir pela dor e não pelo amor? Não é muito mais fácil vir pelo amor? Não seria isso? Não seria melhor do que vir pela dor? Quem é que gosta? Eu não gostava quando era pequeno, né? Quando a mãe puxava a cinta, eu pinoteava, eu carcava, porque eu sabia que eu ia apanhar e ia doer. Então era muito mais fácil, às vezes, baixar na crista e obedecer pela palavra da mãe e do pai, do que esperar a cinta. Mas muitas vezes meu pai e a mãe teve que aplicar a cinta, porque não obedecer pelo amor. Não seria mais fácil? Assim, então, eram os fariseus. Eles não entendiam o verdadeiro significado de obediência. Eles não entendiam o porquê a obediência ela levaria ao coração do Pai. Por isso Jesus aponta para eles a sua missão. Ele vai dizer: porque eu vim para chamar os justos, eu vim para os pecadores e chamá-los ao arrependimento. Se vocês já estão arrependidos, tudo bem, vocês não necessitam de mim. Agora quem está aqui comigo, os publicanos e os pecadores,
necessitam ouvir a palavra. Necessitam. Por isso, que muitas vezes eu me pergunto assim: Senhor, quarta-feira, pregação, sábado, pregação, domingo, pregação, outras vezes a gente se reúne em pregação. Senhor, esse povo já estão, acho que saco cheio, dando ouvir pregação. E o Senhor me diz assim: não, porque para alguns o entendimento é rápido, mas para outros não. Para outros leva mais tempo. E por isso nós temos que persistir na pregação. Por isso que a cada dia nós temos que pregar. Por isso que a cada dia você tem que levar uma mensagem diferente, porque a mensagem, a hora, vai entrar. E quando entrar, vai despertar algo dentro dele. E eles então mudarão as suas vidas. Por isso é o poder da palavra. Ela vai no profundo, na divisão da alma e do espírito. Esse é o poder. Mas para alguns, com a mente cauterizada, para alguns que estão vivendo no pecado, há uma barreira. E a palavra entra e sai naturalmente, e isso não significa nada para ela. Até um dia em que a palavra conseguir romper essa barreira. E rompendo, haverá mudança. Haverá, com certeza. Porque o que eu sou hoje, pode ter certeza, há 5 anos atrás, não era o mesmo. Há 2, há 1 ano atrás, não era o mesmo. Tinha muitas coisas no meu coração que eu mudei. Mas não mudei sozinho. Não mudei porque eu quis mudar. É porque quando eu li a palavra, e quando eu estudei a palavra, e quando eu fui me envolver com a palavra, ela me mostrou e me mostra até hoje o quão pequeno eu sou, o quão impuro eu sou, e necessitado de todo dia da palavra e do amor de Deus. Porque senão, eu não consigo prosseguir. Porque toda a sociedade, porque tudo aquilo que está ao meu redor, muitas vezes me sufoca, me traz um peso muito grande. Eu só consigo aliviar esse peso na palavra do Senhor, quando diz: ei, meu fardo é leve e suave. Troca o teu fardo comigo. Deixa o teu fardo comigo e leva o meu. O meu é leve e suave. Por que você está com um peso tão grande sobre você? Isso é o poder da palavra. Era isso que eles não entenderam. Que Jesus estava pronunciando a pessoas que necessitavam. E que, para os fariseus, eles teriam que entender o que era mais misericórdia. E não ficar sacrificando a Deus. E não cumprindo leis. E não se mostrando como justos e bonzinhos. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer um coração obediente que entenda o profundo, a essência da mensagem, a essência do Evangelho. Mas talvez, claro, talvez, depois dessa chamada do Senhor, depois dessa orientação do Senhor, a palavra tenha entrado no coração dos fariseus, né? Quem sabe? Quem sabe eles aprenderam essa lição, depois de ouvir e ser cutucados pela palavra do Senhor? Quem sabe? Será? Vamos dar uma olhadinha, por favor, um pouquinho mais à frente, capítulo 12 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ver se esses fariseus aprenderam a lição. Capítulo 12 agora. Diz a palavra: por aquele tempo, em um dia de sábado, passou Jesus pela seara. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, eles mesmos, porém, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: ora, não leste o que fez o rei Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entraram na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não era lícito comer, nem a ele e nem aos com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados
O sacerdote no templo viola o sábado e fica sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teria condenado então os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Veja, eles não entenderam. A palavra não entrou. A palavra não teve condições de mudar o entendimento, de tirar eles de cumpridores da lei a obedientes. Não ainda. Não entenderam. Porque aquilo que os fariseus colocavam agora como lei, dizendo, está na lei, você não pode andar mais de 1.500 metros. Você agora não pode mais cuspir no chão. Você não pode. E você não pode. Criou-se sobre o homem um peso tão grande que a lei, a essência da lei, a obediência da lei não dizia isso. Porque Jesus, quando vai combater isso, ele vai dizer, espera um pouquinho, quando Deus fez o sábado, ele fez em favor do homem e não um peso sobre o homem. E aqueles que são cumpridores da palavra, eles fazem isso. Eles colocam peso sobre você. Eles colocam peso sobre as pessoas que querem andar com o coração sincero a Deus. E aí colocam, isso pode, e isso não pode. Olha, você está fazendo errado, você vai ser disciplinado, e você vai ser castigado, e você será expulso da igreja. Mas quando você leva a palavra, aquilo que eles querem fazer não está de acordo. E muitos têm andado assim. Muitos que estavam em certas religiões saíram de lá porque descobriram na palavra de Deus que o que eles estavam exigindo não era de acordo com a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus alertou a eles, tem a coisa errada aí, saia daí. E saíram. E os fariseus ficaram na sua doutrina. Não pode. Não pode. E o Senhor dizendo, então eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês, vocês são tão cumpridores da lei. Vou mostrar o que é uma pessoa que entendeu o coração de Deus, que era chamado segundo o coração de Deus, chamado rei Davi, o vosso rei do passado. Ele estava num período tão difícil, e com tanta necessidade, que ele entrou agora no tabernáculo. E existiam alguns pães na mesa, dedicados ao sacerdote, que só ele que poderia usar, só ele que poderia pegar. E agora Davi entra lá dentro, pega o pães, leva para ele e para os seus companheiros, porque eles estavam sem forças para guerrear. E isso era proibido. Jesus está dizendo para eles, se o rei de vocês fez algo contra aquilo que eles achavam o cumprimento da lei, porque a essência não é isso, a essência o que era? É que Davi pudesse ter forças para guerrear. Ele vai apontar para o passado, queridos. Vai dizer, tem exemplos. Queridos, tem exemplos na Bíblia para tudo que você está sofrendo. Tem exemplos para aquele que está adulterando. Tem exemplos para aquele que está roubando. Tem exemplos para aquele que está enganando. Tem exemplos para aquele que está mentindo. Tem vários exemplos na Bíblia daquelas pessoas que Deus permitiu registrar para deixar para que nós tenhamos exemplos. Não é somente uma história. Paulo não sofreu, não apanhou só para ficar na história, só para ficar no registro bíblico. Não, para nos mostrar o que é um homem dedicado à obediência de Deus. Quando ele diz, eu vou a Jerusalém, e os seus companheiros dizem, não, Paulo, não vá, porque lá vai ter prisões, perseguições, você vai ter que morrer. Ele diz, eu já estou ao ponto de, se morrer para Cristo, morrer pela obra, para mim, então é um prazer. Isso é obediência, é isso que é conhecer o coração do Pai, é isso que é entrega total. É quando você sabe que as dificuldades, as opressões, principalmente dependentes. Nós somos dependentes de Deus, aprenda isso, velho. Então, quando você for fazer alguma coisa, ore antes. Senhor, se o Senhor estiver nesse negócio comigo, me confirme. Senhor, se
Senhor, o Senhor acha que esse negócio vai dar certo? Se der certo, Senhor, traz um confirmamento. Se não, coloca a tua barriga ali para que eu não faça o negócio. Porque agora nós dependemos dele. Nós não podemos mais fazer. Não, eu quero fazer, eu quero comprar caneta, eu vou comprar caneta e acabou. E daqui a pouco você quebra a cara, porque você não pediu conselho para Deus, você não entrou em oração, você não esperou a hora de Deus. Dependência. Um outro rei quebrou a cara por não ser obediente a Deus, foi o rei Saul. O rei Saul, lá em 1 Samuel capítulo 15, ele está esperando para que Samuel venha e sacrifique agora o holocausto a Deus. Mas como Samuel demorou, ele agora passou à frente a sua função e ele mesmo sacrificou o holocausto a Deus. E pior do que isso, Deus aplicou um juízo sobre uma terra e disse: vai lá e destrói tudo. É o meu juízo, é a minha mão pesada sobre o pecado deles. E não deixa um vivo, nem um animal. Pois é o sacrifício que Saul fez, aqueles animais que ele estava matando e entregando a Deus como sendo cumpridor, eram animais que ele já teria de matar antes e não sacrificar a Deus. Agora vem Samuel aí. E Samuel vem com uma mensagem muito pesada, dizendo assim: o que você fez? O que você fez, Saul? Ele disse: olha, eu separei alguns animais aqui para sacrificar a Deus. Eu separei aqui o rei, a rainha, para que pudesse ser nossos escravos. E Samuel disse: por isso, porque você foi cumpridor dos seus atos de não obediente à palavra de Deus, Deus vai tirar você do cargo de rei. E agora em diante você não é mais rei de Israel. Eu espero que você tenha esse coração também de obedecer primordialmente a Deus, mais de qualquer homem. Pegando novamente para você o exemplo que está registrado, João e Pedro, em frente ao juiz de Israel, o sumo sacerdote. E ele diz ao sumo sacerdote: vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus Cristo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, conhecendo o coração de obedecer a Deus acima de tudo, levanta-se na sua simplicidade e diz àquele sumo sacerdote: veja bem, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E saindo dali, aonde estava Pedro e João? Evangelizando no templo, falando da palavra de Deus aos pecadores, aqueles que precisavam ouvir a palavra de Deus. É fácil? Não, não é fácil ser obediente. É fácil ser cumpridor? É fácil ser cumpridor. Agora obediente não, porque a obediência você tem que se direcionar à palavra e não somente aquilo que você ouve. Por isso que Paulo vai revelar, e teriam como chefe ouvidos e dariam para si os falsos profetas, porque aquilo que eles falam é agradável. Parece que a nossa prosperidade é aqui e agora. O céu deixa para lá, a eternidade ninguém quer saber. Vamos fazer a campanha X porque eu quero ser bem sucedido. E eu quero dar o testemunho realmente que a minha riqueza triplicou. Mas os pobres? Não, os pobres de lá. Não, eu quero triplicar a minha riqueza para dizer que meu carro é o melhor do ano. Quero triplicar a minha riqueza para chegar na igreja com o melhor terno, com o melhor gravata. É para isso que eu quero triplicar a minha riqueza. Não, não é essa a mensagem. A mensagem é aquela para pecadores e para republicanos, dizendo: arrependam-se. A palavra diz: arrependam-se. Porque se você não se arrepender, você não tem acesso ao reino dos céus. E aí? Ficará somente como cumpridor das leis implantadas a você, ou você vai na palavra e vai obedecer a palavra? Com tudo isso, temos que aprender o seguinte. Eu queria que você me desse a sua atenção agora para aprender. Não é a palavra de Deus que tem que se moldar a nós, mas sim nós que temos que se moldar a palavra de Deus. O que é isso? Isso, meu irmão e minha irmã, é aquilo que muitas pessoas fazem. Vão na Bíblia e dizem assim:
Esse texto sim. Esse texto é um texto da promessa. Esse é ótimo. Vamos ver outro. Não. Esse aqui não. Esse aqui é muito severo. Esse não. Esse não me apresentar. Vamos para outro. Não é isso. Isso é se moldar. Moldar, então, a palavra a você. É tirar aquilo que te agrada. E ao contrário, você agora tem que deixar a palavra moldar você. Tomar forma de você, do seu entendimento. E ela, então, ser o direcionador da sua vida. Preste atenção. E é através da palavra de Deus que Ele nos dá autoridade. Autoridade agora não sobre pessoas, mas autoridade em favor das pessoas. Veja, Deus não nos dá autoridade para fazer as pessoas como escravas, como cumpridores daquilo que eu acho ser certo, mas daquilo que a palavra é que nos fala, e ela vai nos direcionar. É ela que vai nos dar direcionamento. E quem está numa posição elevada não está porque o cara é bonzinho, o cara é o bambambam. Está porque Deus deu a ele condições de direcionar outras pessoas. Deu condições para que, através da boca, através dos seus atos, outras pessoas possam seguir o caminho da verdade. E é isso que Deus faz. Ele nos dá a autoridade não para escravizar, mas para direcionar, dar destino a vocês. Por que vocês estão aqui me ouvindo? E se eu dizer que não querem ir para o céu? Vocês continuem vindo aqui na igreja? Se eu dizer para vocês que meu objetivo central não é obedecer a palavra de Deus, vocês continuam vindo na igreja? Eu creio que não, porque eu seria o primeiro a levantar a mão. Eu não. Eu não sigo um doido sem rumo. Eu não pego um coletivo sem ele ter um destino. Eu quero um destino no coletivo, eu entro nele e meu destino é o centro. O meu destino é o bairro tal. É outro bairro. Esse é meu destino que eu estou entrando no coletivo. Então eu não estou vindo à igreja porque o pastor é bonito, porque o pastor é fortezinho, porque o pastor é bem, porque o pastor prega bem. Não posso vir na igreja por isso. Mas eu tenho que vir na igreja porque o pastor tem um sonho e esse sonho é morar no céu. O sonho do pastor é que eu viva uma vida verdadeira e não uma vida mentirosa. Por isso nós lhe damos direção. Por isso nós não oprimimos você, dizendo, olha, se você não vir todos os cultos, e se houver um culto sem a sua presença, você agora é disciplina. Você agora será castigado. E quem sabe, vamos fazer até uma reuniãozinha para expulsar você da igreja. Não queremos trazer sobre você peso. Nós queremos direcionar você, dizendo assim, ó, vai naquele caminho ali, que aquele caminho ali é o certo. Prossiga, faça isso que você está fazendo, e isso é certo. Não faça aquilo porque aquilo é errado. É isso que você tem que ver no seu líder. É esse desejo pelas coisas eternas. Porque as coisas humanas, nós temos muitas pessoas aí com as visões humanas. E a sua, no líder, tem que buscar algo que ele direciona você para o céu. Senão, meu irmão, cuide com o que você está seguindo. Aquele que não consegue sonhar com o céu, nunca chegará à plena obediência da palavra de Deus. Então, se o seu objetivo, se o seu desejo maior não é ir para o céu com o Senhor, a palavra de Deus para você não tem valor nenhum. Porque tudo pela Bíblia vai direcionar o céu, tudo a eternidade, tudo é para lá. Nada é para essa terra, por favor. Não seja uma pessoa ativista. Esse não é o nosso propósito. Mas, quando agora você tem um entendimento de reino, quando você pode ter o entendimento de ser participante do grande projeto de Deus nessa geração, e você é a nova geração, porque a velha geração já passou, e você foi escolhido para a nova geração, para fazer parte da grande obra de Deus. Que grande obra de Deus é essa, irmão? Propagar o Evangelho. É isso que Deus pede de nós. É isso que Ele realmente nos pede quando temos entendimento. Entender que, como líderes que somos, nosso dever é preparar você, dando destino, direção, não para a igreja local, não para Emmanuel, mas para o reino de Deus. Então, o que nós estamos fazendo com você, investindo em você, seja com pregação, seja
com oração, seja com ensino, seja investindo financeiramente, investindo com conselhos, é para que você entenda e aprenda que a sua vida não pertence a Emanuel, a essa igreja local, mas pertence ao reino. Isso significa que você pode estar hoje aqui e amanhã em outro local. E isso vai nos trazer o quê? Tristeza? Não. Vai nos trazer alegria. Porque você agora está sendo participante do reino. Participante da propagação do reino aqui. Não, em outro local. É por isso que eu saio da minha casa e venho aqui investir em você. Porque eu sei que implantando em você, lá na frente você vai dar frutos. E eu espero que o seu fruto realmente seja para levar outros aos pés do Senhor. Mas com um evangelho sincero. Mas com um evangelho verdadeiro. Dando a eles direção também. E não opressão. Porque opressão já chega o capeta que dá. Sobre nossas vidas. Nos oprimindo. Com pensamentos terríveis, dizendo que a gente não vai conseguir, que a gente não tem capacidade, que nós somos pequenos demais, que a carga é muito grande, que nós erramos toda hora. Não, deixa ele fazer isso. A parte de opressão é dele. A nossa é da direção. É fazer com que você tome um destino. E olha só quantas juventudes temos aqui. Quantos pastores missionárias temos aqui. Quantos ministros de louvor podemos levantar aí. Se a palavra entrar e tocar em você. Alguns já estão nesse caminho. Veja só que maravilha. Agora veja o privilégio que vocês têm. Vocês com 13, 14, 15, 16, 17, 20, 30, 40, 50 anos. Tem o privilégio de ser participante do reino para levar outros aos pés do Senhor. Entenderam? Esse é o que nós estamos fazendo com você. Destina você. Por isso que o pai humano, ele diz: meu filho, eu vou investir em você. Eu quero que você faça uma faculdade. Eu quero que você faça uma pós-graduação. Eu quero que você faça um mestrado, um doutorado. Eu quero que você dê valor aos estudos. Por que o pai humano fala isso? Porque ele sabe que nos estudos e através das graduações, o nível social aumenta. O salário aumenta. Os recursos aumentam. Veja, o pai humano não é bobo. Ele fica cutucando: não, vai estudar. Não, deixa os amigos para de lado. Vai estudar. Vai se dedicar ao estudo. Porque ele não é bobo. Agora, muito mais o Pai Celestial, menos o seu. Que mensagem você quer ouvir? Aquela dizendo assim: não, se arrepende, trabalhe, 24 horas possível, vai adquirir as coisas desse mundo? Ou aquela mensagem dizendo assim: não, pense, sonhe, coloque como destino na sua mente o céu. Coloque isso na sua mente. Mesmo que outras pessoas digam que você é um fanático, você é um doido, um sonhador, e você pode responder para ele assim: olha, se eu sou um sonhador segundo a palavra de Deus, e se for ela verdade, eu estou no lucro. E você? Se eu obedeço a palavra e ela me garante que eu vou ter uma eternidade ao lado do Senhor, muita alegria, muita felicidade, tudo de bom e com galardões, se isso é a promessa dela e ela for verdadeira, amém, queridos. Nós garantimos. Agora, muitos não depositam a fé nela, muitos não leem, muitos não obedecem e estão no prejuízo. Porque se ela for verdade e ela é a verdade, eles estão, queria finalizar, dizer a você que a palavra que está nas suas mãos, ela será o supridor de todas as suas dúvidas. Você lembra quando você vem aqui segunda-feira estudar? O quão bom é quando você sai daqui entendendo o que está escrito? É assim mesmo, quando você começa a se dedicar a ler a palavra. Hoje você é capaz de não entender, mas daqui amanhã ou depois de amanhã você volta ao texto e você já tem um entendimento maior. Ok? Então que você possa não ser cumpridor de leis humanas, ordens humanas, mas obediente à palavra de Deus, única e verdadeira para a sua vida. Amém? Que assim seja. Louvamos ao Senhor por essa palavra. Amém?